E agora vamos falar de Andy Kaufman. Esse comediante de grande sucesso nos Estados Unidos conquistou os corações de muita gente com Saturday Night Live e outros trabalhos e outros projetos. E vamos conhecer um pouco mais a história de Andy Kaufman no teatro. Victor Mendes e Gero Camilo estão em cartaz do Sesc Santana com esse espetáculo, contando um pouco mais da trajetória e história de Andy Kaufman com o espetáculo Andy. Cine Cultura, hoje tem um elenco da peça Andy. Tem ao meu lado Gero Camilo e Victor Mendes. Bem-vindo ao Cine Cultura. Coisa boa. É um prazer falar com vocês. É um prazer te receber, porque quem veio de cinema tem essa inspiração em você, né, Gero? Porque você é o nosso cinema nacional, né? Com todo respeito. Quanto trabalho lindo. Que maravilha, obrigado. Confete nele, merece, não merece, Victor? Merece. A pessoa que representa tanto para nossa história, para o nosso cinema nacional. Tive locadora, então por isso que a gente está muito envolvido com a sua imagem, com o seu trabalho. Ter a oportunidade de falar com o Victor também e falar sobre Andy. Como que foi esse processo, antes de tudo, para vocês conhecerem essa figura? Quem não conhece, quem foi Andy Kaufman? Então, né? Falando disso, né? De cinema, de televisão, de imagem, o Andy Kaufman é um cara que mexeu muito com isso. Transformou essa forma, essa linguagem através né, do cinema, da televisão principalmente, com uma subversão, com uma força estética e poética que o Andy tinha, que era muito forte. E que o Victor trazia isso já como referência, e aí numa conversa nossa a respeito do que a gente faria. Mas ele tem a cara do Andy, olha. Tem, eu tava olhando e falei assim, gente, que eu vi ele ensaiando, gente, ele é parecido com o personagem, né? A cara e o espírito ruim, como o espírito mesmo, né, cara? Oh, tá vendo? Já entregou. Tá vendo? Que é difícil, que é difícil. Ele é uma loucura, né? Ele não se define como um ator, né? Que a gente tá contando a vida de um ator, né? É um cara que se definia como ator, cantor, bailarino e performático. Então é um cara que é multitalentoso e sempre arriscando uma nova estratégia de encontro com o público, assim. Então a gente também está fazendo isso aqui, sabe? Sempre buscando arriscar essa estratégia de encontro mesmo, porque é na hora que as coisas acontecem. O que foi uma pesquisa sobre a vida do Andy? Vocês foram para os Estados Unidos, ficaram lá um tempo pesquisando, fora a pesquisa feita por internet, toda aquela coisa, aquele trabalho do autor. E como que foi esse trabalho aqui e o trabalho lá para vocês, Victor? Como que foi isso? Isso começou no meu aniversário do ano passado, eu faço em fevereiro aniversário, o Gero me deu de presente. Ele é pisciano já? Aquário. É mais fino. Nossa. Pisciano é liso demais. Eu não entendo muito de signo, mas eu concordo. Digamos que ele seja um aquariano lunático. Mergulha para o infinito. Mas foi engraçado porque a gente tinha comentado essas coisas do Andy, mas assim, não tem nada em português publicado sobre ele. No meu aniversário, o Gero me deu de presente boa parte da bibliografia em inglês dos livros. E aí a gente começou a travar contato com esse material, até que depois de um tempo a gente falou, bom, é isso, sem dúvida é isso, agora vamos mais fundo. Aí chegou um momento da pesquisa, do desenvolvimento dos estudos, a gente tem que se mandar para Nova York, porque é a cidade natal dele, para seguir os passos dele, fazer essa trajetória que ele fez, desde clube de comédia, os estudos de televisão, respirar um pouco aquele ar, aquela luz, entender, sabe? É uma coisa muito legal na arte, né? Possibilidade de seguir os passos do cara que você quer colocar no palco. Então, fazer isso. Eu já tinha feito isso com Van Gogh, quando eu fui para Amsterdã, escavucar também os passos do Van Gogh. Que delícia, que experiência enriquecedora, né? Enriquecedora. A gente fez isso no nosso espetáculo há 2 atrás, que fomos para Portugal também fazer essa pesquisa, misturando a cultura de Portugal com a cultura do Brasil. E aí, quando a gente chegou no Andy, que a gente tinha acabado de sair de uma peça que era Razão Social, falando do samba brasileiro e do golpe militar, a gente falou, nossa, agora a gente vai para uma onda... Que virada de história, né? Que virada. E chegando lá, e como que foi isso lá? O que você trouxe, o que trouxeram mais na bagagem, Gero? Além de tudo aquilo que você esperava e da pesquisa? Olha, primeiro a universalidade, né? A delícia da diversidade cultural. Quando você vai para uma cidade como Nova York, que foi o berço do Andy Kaufman,
que já nasceu com essa diversidade, com esse berço plural, né? Então chegar numa cidade, São Paulo também é assim, a gente bebe dessa diversidade, né? Mas Nova York, então, São Paulo parece que é um pouco mais segregada, né? Tipo, Bom Retiro tem os imigrantes assim. Chega, Nova York, um restaurante jamaicano é vizinho de um judeu ortodoxo com não sei o quê, então tudo é no mesmo lugar, assim. E isso influencia muito, os personagens dele de alguma forma são influenciados por todo esse ambiente. Ele faz um dos personagens principais que colocaram o Andy em evidência na televisão americana, foi um estrangeiro, quer dizer, ele dentro da própria cidade dele, ele fazia um personagem que não falava o inglês, por exemplo, que tentava se comunicar, que vinha de uma ilha de Cáspia, que ele é uma ilha fictícia. E se apresentava assim, como um estrangeiro, então ele falava inglês com bastante sotaque indiano, sabe, uma coisa, errava um monte de coisas assim, e era isso, né, uma pessoa chegando de fora para adentrar naquele contexto. E como foi trazer isso para o palco agora, o roteiro de tudo isso? Porque as informações estão lá, colhidas, e como trazer isso para o palco, para o público? Foi a delícia que foi misturar essas linguagens, poder entrar, porque em Nova York nós fomos seguindo os passos dele, a gente foi para os estúdios de televisão, né, por onde ele passou, e nós visitamos a NBC, onde ele fez o Saturday Night Live. Que ele fez o piloto do Saturday. O piloto do Saturday Night Live ele não era do elenco fixo, mas ele foi convidado pro primeiro. Com esse estrangeiro, né? Com esse personagem. Com o Super Mouse. Com o Super Mouse, que é o número da vitrola, que faz também excepcional. Mas o que eu estava falando disso? Não, que a gente foi seguir isso e viu os estúdios, acho que é isso, né? E a gente transforma o nosso. A nossa peça é um pouco isso. O público que vem assistir mistura linguagens. Ele é como se ele estivesse dentro de um estúdio de TV, mas ele na verdade está no teatro, e dentro desse teatro existem projeções, que são projeções da década de 50 sobre a exploração do espaço, a história da cadela Laika, que é a cadela que viaja para o espaço, que eu faço. Que vem, você trouxe ela também. A gente trouxe isso porque o Andy mistura isso, né? Ele tem um imaginário que é muito poético e muito instigador. Então, quando a gente bota a Laika dentro dessa história, a gente constrói uma trama paralela entre essa briga do homem pelo poder, o homem, né, no mundo, na Terra, e ao mesmo tempo essa conquista do espaço. E a Laika é um ser humano que nem é homem nem mulher, que é um animal e que é usado como cobaia e é jogado no espaço. E o Andy, dentro da peça, fica assistindo esse documentário sobre a Laika, dentro das próprias os próprios questionamentos dele, né? A Laika faz essa função desse cruzamento entre ficção e realidade, ela é esse elemento físico real que transita da ficção da tela para a presença física na cena, que é o Gero que faz a Laika. Então, ele tá lá vendo e de repente a hora ela tá no quarto com ele, sabe? Esse cruzamento também acontece, que é o que a gente fazia nas obras dele também, né? E o Andy faleceu ou não morreu em 1984? A pergunta que fica, porque você encontrou com ele lá, fala a verdade agora. Olha, vamos já... Então, não me esconda. Vou falar a verdade. Olha. Sabemos exatamente do paradeiro de Andy Kaufman. Ele tá aqui. Ele veio pro Brasil. Né? Veio pro Brasil. Dizem que está no Sesc Santana. Eu tenho certeza que ele está no Sesc. Eu cruzei com ele no palco, não tinha certeza se era ele ou não. Não tinha. Como que o público está recebendo esse espetáculo, gente? Muito bom. Sabe por quê? Porque é muito legal você fazer uma peça que tem gente que tem a referência e tem gente que não tem a referência. Então, o que vem com a referência vem cheio de memórias para vivenciar um depoimento que de qualquer maneira é nosso. Então, tem que abrir o coração para receber essa nova experiência referente, e o que vem limpo para acolher pela primeira vez um cara como esse aqui, que é muito bom ator, que faz o Andy com maestria, que eu tenho um orgulho danado de dirigir. É o meu parceiro de cena e eu sou o diretor dele dentro dessa peça. E ele faz o Andy e eu vejo a mágica, o lugar, a magia que ele é capaz de levar o público, tanto quanto o Andy levava o público dele, para um espaço imaginário. E aí, independente de o Andy ser referente ou não para quem está assistindo, o que importa é a mágica que o ator traz. E aí é esse parceirão que faz isso acontecer. Trabalhar com o Gero, ele é muito...
Não, Eu notei que ele é muito pontual ali, isso é muito bom, né? Que fala que ser dirigido por um ator, que é diretor, ajuda muito o ator. É isso mesmo? Eu vi muitos atores falam assim, quando o diretor é ator, ele consegue entender mais o seu tempo de cena. É isso, você sentiu isso e pergunto pra vocês. Não, eu acho que tem uma questão, acho que é anterior a isso, que é, porque às vezes o ator é um ator mais ou menos, um diretor mais ou menos e tal. No caso, o Gero, como você bem começou essa matéria, estamos falando de alguém que é um nível muito alto de trabalho, assim. Gente, Mas é vocês tabelaram aqui pra verdade, mim, Gero, pelo para, amor de Deus. aceita, é teu e pronto. Você fez a história, agora você tem Isso, tipo, no cinema, no teatro e tal. Então eu conheci o Gero de fã, de ver as peças e ficar, caralho, putz, é muito bom, é muito Ele legal. canta, dirige, escreve, um poeta, né? E aí esse encontro aqui nessa peça, quando é um trabalho que ele dirige, eu tô muito tempo em cena, então ter esse olhar é muito importante, porque é um olhar muito cuidadoso, porque ele é com o trabalho dele desse jeito, então é muito cuidadoso, então é sempre um alimento para a próxima cena, então é isso, vamos lá e vamos ter, e é ótimo, porque é isso, a gente sai da cena, termina, fala então, aquilo lá, ó, a gente faz aqui, a gente aperta aqui, ou então aquilo que a gente fez deu certo, sabe? As mudanças, tipo, a gente tá agora, a gente tá estreou faz um tempo, estamos aqui mudando coisa, porque é um trabalho de apertar os parafusos mesmo. Gero, cinema e teatro e TV, 3 artes totalmente diferentes. O cinema e o teatro, o que tem? Tem alguma coisa que você traz de um pro outro? O que você fez? Carandiru, você fez Chamas da Vingança, você fez um monte de filme. Citar todos aqui, eu tenho que subir letreiro. Como que é essa questão de teatro e cinema? Olha, o que eu fiz em todos esses filmes aí foi teatro. O que eu faço é teatro. E aí, vocês aproveitam como linguagem e colocam isso dentro de um formato virtual, ou da película, do registro. Mas, de qualquer maneira, a experiência do ator, seja dentro do cinema, seja dentro da televisão, seja no teatro, é uma experiência cênica, é um instante que ele vivencia. Isso é teatro, está na essência do teatro. Aí, o teatro como, digamos, mãe dessa expressão cênica, ele deságua, e aí a gente vai com outros instrumentos tentando colher desse instantâneo, que é uma relação emocional entre 2 atores, e colocar isso na filmografia. Então, é teatro. O bom cinema é um bom teatro. Pronto, gente. O serviço agora, Vitor, para quem está em casa. Olha, a gente está aqui no Sesc Santana até o dia 29 de julho, sempre sextas e sábados às 21 e aos domingos às 18 horas. Então corre que já tá acabando, então tem que vir logo. Vem. Obrigado, gente. Que delícia. Chegamos ao final de mais um Cinecultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com. Também temos Twitter, Facebook, YouTube, onde você procurar, lá está o programa Cinecultura. E quer saber mais sobre os passeios que o Cinecultura faz para diversas peças? Acesse nosso site www.vamosauteatro.com. Um grande beijo, até semana que vem com muito mais do programa Cinecultura.